Fala, família vascaína, boa noite, muito boa noite a vocês, sejam bem-vindos ao canal Caldeirão Cruzmaltino. E antes de começar a falar sobre esse jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas e Vasco, porque no caso o jogo foi fora de casa, mas antes de começar a falar sobre esse jogo, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruzmaltino. Então vamos lá, né? Vamos começar porque o Vasco venceu a primeira partida, galera. Ó, aleluia, o Vasco venceu a primeira partida contra o Brasil de Pelotas. Um jogo muito difícil, muito complicado. Já diz o lema, né? O lema do Vasco, se não for sofrido, não é Vasco. Então, foi sofrido, o Vasco venceu, jogou mal, claro, né? Todo jogo o Vasco tá jogando mal, tem que endireitar esse time, mas o Vasco conseguiu a vitória e de virada ainda em cima do Brasil de Pelotas. Foi um jogo difícil, o Vasco errava muitos passes, ainda mais a zaga do Vasco também falhando muito, né? O Vasco levou alguns perigos de gols, né? O Vasco também atacou, mas o Vasco não conseguia fazer gol no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Brasil de Pelotas abriu o placar no começo da partida e depois, né, no segundo tempo que o Vasco foi fazer os gols da vitória, que foi dele. O Daniel Amorim, o primeiro gol do Daniel Amorim pelo Vasco, né, e o primeiro gol do Vasco na partida contra o Brasil de Pelotas. E no segundo gol foi dele, né, o Morato. O Morato fez o gol aí, né, praticamente já aos 30 e poucos minutos, o Morato fez o gol da vitória do Vasco, fechando aí, né, a vitória do Vasco em cima do Brasil de Pelotas. Foi uma vitória muito importante que o Vasco precisava, a torcida do Vasco já estava preocupada em perder esse jogo e continuar lá embaixo, lá na zona de rebaixamento para a Série C, né? Coisa que a gente não quer ver o nosso clube passando por isso, né? Porque já é vergonhoso estar na Série B. Imagine estar disputando para não cair para a Série C, né? Então o Vasco conseguiu a vitória contra o Brasil de Pelotas e agora, se Deus quiser, nada mais, nada menos, a gente vai conseguir voltar, né, a andar no trilho aí e conseguir caminhar direito aí na Série B e conseguir o mais rápido possível subir para a Série A logo, porque é o lugar do Vasco, a Série A, um lugar que o Vasco nunca deveria ter saído, que é a Série A. Então o Vasco conseguiu vencer o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco agora está exatamente com 4 pontos, né? Que vamos botar aí que foi a primeira derrota que o Vasco teve contra o Operário no primeiro jogo. No segundo jogo o Vasco empatou com a Ponte Preta fora de casa. E hoje o Vasco venceu o Brasil de Pelotas fora de casa, né? Por 2-1 com gols de Daniel Amorim e Morato. O Vasco agora com 4 pontos. Agora o Vasco vai jogar com 2 jogos em casa, né? Que são eles. O Avaí, né? O Avaí no dia 16/6, né? Na quarta-feira, contra o Avaí às 7 horas da noite em São Januário. E depois em São Januário novamente, né? Como eu falei, 2 jogos em casa. Em São Januário contra o CRB no sábado, dia 19, às 4h30 da tarde. Esses são os 2 próximos jogos do Vasco em casa. O Vasco precisa ganhar esses 2 jogos para subir cada vez mais na tabela aí, né? E se Deus quiser, como eu falei, o Vasco dá uma arrancada boa aí na tabela aí do Brasileiro da Série B e subir o mais rápido possível logo, porque o Vasco não deveria ter saído da Série A, que realmente é o lugar do Vasco ali na Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, galera. Vamos lá porque vamos falar sobre a escalação que o Vasco entrou, né? Eu não vou falar a escalação, mas vou falar sobre algumas mexidas que o Marcelo Cabo fez nesse jogo aí, porque eu não entendi que ele deixou o Zeca no Rio de Janeiro, né? Deixou o Leandro Castan no Rio de Janeiro também, mas eu não entendi o porquê que, tipo assim, ele deixou o Zeca, mas não usou o garoto Riquelme. Ele preferiu improvisar o Michel que é volante na lateral. Tu tá de brincadeira, né, Marcelo Cabo? Tu tá de brincadeira, irmão. Pelo amor de Deus, tu improvisar o Michel, que pra mim eu acho que nunca jogou de lateral na vida. O Michel é lento, é volante, nunca deve ter jogado de lateral na vida. E tu improvisa Michel na lateral, irmão. Tu tá de brincadeira, né? Não é possível, né? Não é possível. Mas deu a sorte aí da gente ter ganhado o jogo. Graças a Deus a gente ganhou o jogo, né? De virada. Mas
e que isso não se repita, né? Não se repita porque o garoto Riquelme entrou no segundo tempo e entrou muito bem e jogou muito bem mesmo, e onde os 2 gols que o Vasco fez teve algumas participação do próprio Riquelme, né? Principalmente no segundo gol, e o Riquelme teve uma participaçãozinha aí no segundo gol, né, do Vasco, aí o Vasco que jogou mal, mas venceu de virada. Claro que tem que se recuperar mais ainda, né? Tem que jogar mais ainda, melhorar cada dia mais, aí, cada rodada, melhorar mais. Como eu falei, o Vasco tem mais 2 rodadas em casa. Agora, essas próximas 2 rodadas, o Vasco vai jogar em casa. E são 2 rodadas que o Vasco precisa realmente pontuar, porque, como eu falei, 2 jogos em casa, 2 jogos que o Vasco tem que pontuar sim, porque o Vasco é gigante. O Vasco precisa mostrar nessa Série B o quanto ele é gigante e não tem que se comportar como um time de Série B e Série C. Porque o Vasco é aquilo. O Vasco é gigante. O Vasco é gigante pra caralho, irmão. O Vasco é gigante. Então o Vasco precisa demonstrar isso. Esses jogadores que estão no Vasco precisam honrar essa camisa e mostrar o quanto a gente é gigante. Entendeu? Nós, torcedores, apoiamos eles o tempo todo. A gente lota, tipo assim, se tivesse torcida, né? Se não fosse pandemia, se tiver torcida, a gente com certeza iria lotar São Januário, entendeu? Com certeza, isso não ia faltar apoio para eles. Já não está faltando apoio, porque a gente vem apoiando eles a cada dia mais na internet, entendeu? Mas a gente precisa também um pouco deles, né? Precisa um pouco que eles demonstrem, né, que querem jogar com vontade, que joguem com vontade com essa camisa, porque essa camisa pesa demais, entendeu? Então muitos deles ali não eram para estar vestindo a camisa do Vasco, mas já que estão vestindo, honrem essa camisa, pelo amor de Deus, e faça o Vasco subir para a Série A, porque, como eu falei, é o lugar que o Vasco nunca deveria ter saído, entendeu? Então, galera, como eu falei, né, relembrando aqui para vocês, o Vasco pega o Avaí na próxima rodada, às 7 horas da noite, no dia 16, na quarta-feira, e depois o CRB no sábado, no dia 19, às 4h30 da tarde. Então esses são os próximos 2 jogos do Vasco, os próximos jogos em casa. O Vasco precisa muito ganhar esses 2 próximos jogos para dar uma arrancada bonita no Campeonato Brasileiro da Série B. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!